fizemos esse processo de privatização selvagemente, sem fazer o planejamento e sem consultar as estratégias que o país deveria priorizar. Não é isso? Exatamente. É isso que o senhor está dizendo para a gente, não é? Julgamos fora os instrumentos sem saber que estratégias no futuro nós teríamos que executar. E a consequência está aí, né? É esse Estado que desanima o freguês. Ele é um grande arrecadador, hoje recordista arrecadador. Um terço do PIB. Um terço do PIB. Ah, já está passando, viu? Já está chegando aos 35% do PIB. Acima de um terço do PIB e não retorna. Exatamente. Aí o cidadão diz assim, para que Estado? Só me toma o dinheiro, não me dá segurança, não me ajuda a ter emprego, não me dá saúde, não me dá educação. Então, para quê? Exatamente. Deixa de ter necessidade esse Estado. Ele perde legitimidade. Ele perde legitimidade. Ele se torna estranho. Professor, você falou uma coisa muito importante. O planejamento vai ajudar a gente, de novo, resgatar a sua credibilidade. Como é que, onde deve ser centrado esse planejamento? Em que bases e como deve ser feito? Vamos supor que eu seja um candidato a presidente da República. Eu vou entrar aí na corrida sucessória. Aí eu procuro o professor Lasmar. Professor Lasmar, eu quero planejar meu governo. Tá? Eu tenho as minhas metas, ou os meus desejos, são os desejos da população brasileira. O senhor sabe quais são, né? São óbvios, né? Ele está querendo emprego, segurança, saúde, educação, é muita coisa, mas não tem isso atualmente. O que o senhor faria? Qual que seria a resposta do senhor na bucha ali? Na bucha. Presidente Gilberto Menezes, ou governador Gilberto Menezes, o senhor não precisa de mágica, nem química, nem alquimia. Cumpra a lei. A Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis orgânicas dos municípios, elas caíram em absoluto descrédito na população, porque os executivos e a sociedade civil não conseguiu pressioná-los, não cumpre o modelo de planejamento que está ali inscrito. Então, cumpra a lei. Basta? Não, mas é um grande começo. Então, vamos, se quiser, nós entramos nessa discussão da Constituição e desse formato do modelo. Vamos entrar. E que o cidadão não conhece, o empresário não conhece, e às vezes nós mesmos desconhecemos. Pois é, mas antes de nós entrarmos, eu vou convidá-lo para o intervalo, senão eu vou ter que interromper nossa caminhada. Então é o seguinte, você vai nos conduzir pelo planejamento e vai nos dizer como é que é... O que está na lei? Qual o modelo que está aí? O que a lei determina para o planejamento? Parece que essa lei já é antiga, né? É de 88 e 89, são as duas constituições, a federal e a estadual. Ou ela não pegou, como aquelas vacinas que não pegam. Que é um perigo. Ou... Mata, né? Ou ela está completamente desmoralizada. Completamente desmoralizada. Né? Então, professor, nós vamos para o intervalo e na volta o senhor vai dizer como é que um administrador ou um candidato a administrador público deve fazer para planejar o seu governo. Um instantinho só. Planejamento é a palavra. E ela não é personagem dos palanques, infelizmente, de acordo com o professor Lasmar. E como é que o planejamento pode ser resgatado? Pode entrar na vida do candidato em quem você vai depositar o seu voto? Com a palavra, o professor Lasmar. Então, nós esperamos, né, funcionários, servidores, planejadores, acadêmicos, cidadãos, empresários, que se cumpra a lei. Se a lei não é boa, se ela foi muito além do que a sociedade civil brasileira e o sistema político brasileiro pode responder, que se mude a lei, que se reforme, que se debata onde ela não é boa, mas não que se a ignore, não que se dê as costas a ela, porque o sistema está posto nela. Então, vamos lá. O governo federal, a Constituição Federal, ela de 88, percebendo essa centralidade do planejamento durante a ditadura, o que os ingleses, os americanos chamam de essa falta de accountability, que você não presta conta, não é conta fiscal, mas conta de resultado. O que a Constituição Federal inovou? O governo federal é obrigado a fazer o plano plurianual de ação de governo. E os estados também.
A emenda ao artigo constitucional, Gilberto, ele é muito interessante, porque ele percebeu o seguinte: o vício do planejamento no Brasil é você eleito, iniciar uma obra, o seu sucessor não gostar de você ou não gostar da sua obra, interromper a obra. Isso é um. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Nosso feijão com arroz do dia a dia. O segundo vício. Nós instituímos programas de duração continuada e, como o próprio nome diz, eles não podem ser interrompidos, senão você perde todo o esforço anterior. Exemplo, um programa de vacinação, um programa de combate à subnutrição, etc. Se você deixa de executá-lo um ano, você perde todos os seus efeitos, todos os seus investimentos. Mas o outro governo, não tendo compromisso, ele pode parar, né? Eu executo no meu governo uma obra, um investimento como um hospital e não digo para a população que eu preciso contratar médico e enfermeiro. Inauguro o hospital e deixo para você contratar o médico e o enfermeiro. Você não contrata o médico e o enfermeiro. Nós temos o caso clássico do pronto-socorro aqui de Venda Nova, que está parado. Está parado em virtude exatamente desse problema. Dessa descontinuidade. Olha, é bom que você preste atenção, porque tudo que o professor está enumerando e analisando entra no seu dia a dia. Ou a falta de. A falta de que é grave. É o que está ocorrendo com o Brasil, né, que está aí. Não é isso, professor? Exatamente. Você falou na questão do Hospital de Venda Nova, eu me lembrei que Essa descontinuidade. descontinuidade administrativa. E, finalmente, como eu vou ser, no caso, o candidato, vai se eleger e não está comprometido com obras em andamento, com programas de duração continuada e com os impactos de gastos de custeio derivados de investimento, como, por exemplo, uma estrada que se constrói precisa ser mantida, uma escola que se faz precisa de professor, servente e merenda, um hospital precisa de esparadrapo, médico, etc. Você, então, vai, junto com o Tribunal de Contas, mostrar à população que é um governo liso, correto, dizendo que a sua licitação não feriu a lei, você não comprou mais café do que a TV Minas consome, não existe nenhum escândalo na compra de... E o Tribunal de Contas, ele, como órgão fiscalizador auxiliar do Legislativo, ele examina isso. A licitação está correta. Ele vai simplesmente no fiscal. No fiscal, no orçamentário. Se o cara é um bom contabilista, né? Ele lidou bem com o livro caixa. Ele auditou e acabou. Ele tá E não é o ideal, evidentemente. Não, porque a sociedade civil quer saber o que aconteceu com a escola, o que aconteceu com a estrada, o que aconteceu com o hospital. Qual foi a ação positiva mudou e o negativa perfil, do administrador? que mudou o perfil. Isso ninguém examina, não, Não professor? tem um debate, né? Nós todos somos testemunhas, não se debate, não se discute o mérito, não se discute o resultado. Muito bem, então, o modelo novo, com o plano plurianual de ação de governo, qual foi a intenção do Constituinte? Foi a seguinte: todo governador e todo presidente da República no Brasil, de agora em diante, no primeiro ano de seu governo, ele tem que elaborar um instrumento chamado PPA, Plano Plurianual de Ação de Governo, onde ele explicita os seus gastos de capital, portanto, não é a compra do café, mas é a construção do hospital, da estrada, da barragem, etc. Os seus gastos com programas de duração continuada, não é um programa que se esgota em um mês, mas um programa de vacinação, de combate à febre aftosa, de combate à subnutrição, etc. E ele explicita os gastos de custeio, que é essa despesa corrente derivado do investimento em capital. Vamos dar um exemplo. Ele diz: eu vou construir um hospital no segundo ano do meu governo, eu vou inaugurá-lo no terceiro, e esse hospital estará dotado de enfermeiros, médicos, medicamentos, etc. Esse é o plano Plurianual. Uma vez que você faz isso e manda isso ao Congresso Nacional, e o governador do Estado faz isso e manda à Assembleia Legislativa, isso é transformado em lei. É a lei do Plano Plurianual de Ação de Governo. Quais as consequências quando esse plano é transformado em lei? Em lei. As consequências são as seguintes. Sim. Número 1, no ano seguinte à sanção, à promulgação do plano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a primeira peça do instrumento do sistema de planejamento que chega ao Parlamento, a Brasília e aqui à Assembleia, ela deveria chegar anunciando ao Poder Legislativo e à sociedade civil quais são as prioridades que naquele ano o orçamento vai abraçar, tendo em vista o plano plurianual. Então, a retórica deveria ser essa, quer dizer, o plano plurianual que os senhores acabaram de debater e aprovar, tendo em vista a minha estimativa de receita para este ano, tendo em vista a conjuntura que eu estou analisando para esse ano, tendo em vista a capacidade de investimento do Estado, etc., etc., eu vou mandar um orçamento que irá priorizar o seguinte: A, B, C, D e E. Não precisa botar valor, mas deixe para o parlamento e a sociedade debater o orçamento que ainda vai chegar. Então,
São essas as diretrizes para o orçamento. A Assembleia aprova, e isso é lei, Lei das Diretrizes Orçamentárias, chamada LDO. Isso retorna ao Executivo, o Executivo elabora a peça orçamentária e manda ao Parlamento, ao Presidente da República, ao Congresso, o governador à Assembleia. Nessa cadeia, o orçamento não deveria ser uma briga por emendas, por clientelismo, por balcão. Deveria ser o quê? Vamos debater se a peça orçamentária que nos chegou, ela torna concreta, prática, executável O plano. o plano. Tem que encaixar, E, né? e a ponte qual é? A ponte é a LDO, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque o plano ele pode ter sido elaborado em um ano e a conjuntura mudar. Por que não? Ainda mais no Brasil. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo anual, ela é o instrumento que vai fazer essa liga entre o plano e o orçamento. Ela é que vai dizer, olha, no plano está assim, mas a conjuntura é essa, e eu estou dizendo ao parlamento que o orçamento será assim. Chegado o orçamento, você teria, então, condições técnicas e políticas, por exemplo, para não aceitar cortes nos programas que a LDO disse que são prioritários. Você teria, inclusive, respaldo Para isso. para isso. Para isso. Olha só, eu só quero fazer uma observação, porque nós vamos continuar falando por aí. Essas palavras, né, LDO, plurianual, são palavras, às vezes, indigestas, mas elas estão no dia a dia nosso. O nosso feijão com arroz, essas palavras entram, e como que elas podem modificar a vida do cidadão, não é isso? É isso mesmo. Agora, por que que no Brasil os administradores, por exemplo, eu não conheço um administrador que nos últimos anos tenha se notabilizado por um planejamento e por uma execução do planejamento? É porque a população não tem consciência disso, como é que deveria ser processado um governo, ou porque os administradores públicos estão cada vez piores? Essa pergunta, como nós costumamos brincar, é de 2 milhões de dólares, né? Porque você tem no Brasil um divórcio entre Estado e sociedade, né? Quer dizer, ele dura 502 anos, né? Os cientistas políticos, você acabou, na semana passada, de entrevistar um brilhante jovem cientista político, eles nos explicam muito bem como que o Brasil, num processo pervertido em que o Estado chegou antes de uma sociedade civil organizada, chegou de navio, desembarcou em Porto Seguro, a sociedade civil vai se organizando de uma forma anêmica, tímida, medrosa, às margens dele, e com muito custo consegue ponte, diálogo, pressão sobre ele. Ao contrário dos países desenvolvidos, em que a sociedade civil, ela arquiteta o Estado. O Estado é um projeto dela. E se ele descarrilha, ela tem condições, porque ele é poroso, de chamá-la às falas, né? Quando nós temos essa situação de divórcio entre sociedade civil e Estado, quem vai dirigir o aparelho de Estado, governo, tem que ter uma vocação muito democrática, tem que ter uma disposição muito firme, uma energia, uma adrenalina política muito forte para fazer planejamento, porque esse divórcio permite que qualquer sujeito com viés autoritário, com viés, não precisa ser corrupto, ele pode ser honesto, mas se ele tiver um viés autoritário, se ele não quiser ouvir a sociedade civil, se ele não quiser estender essa ponte para ela, esse divórcio, essa fratura entre Estado e sociedade no Brasil, lhe dá todas as condições. É um berço, é um aquário para isso. Para fazer essa liga entre Estado e sociedade, nas condições atuais, que esse processo, esse divórcio é de 502 anos, é preciso, portanto, uma elite, que para citar o nosso grande ídolo aí da economia, Celso Furtado, que merecesse esse povo tão bom que nós somos, né? Quer dizer, ele costuma dizer, e o Darcy Ribeiro também, dizer, o povo brasileiro não merece essa elite que tem, né? Então, haveria uma elite com mais adrenalina, com mais vocação democrática, menos populista, para fazer essa passagem do Estado para a sociedade civil. Isso se faz com debate, planejamento e um sistema político eleitoral novo. O que seria esse sistema político eleitoral novo? Eu estou pegando. Essa é uma das reformas, as suas palavras. Que não Você quer deixar para frente, para a gente considerar? Vamos deixar para frente, mas então, você me cobra essa porque os economistas não dão importância a isso. Ainda temos esse viés ainda muito tecnocrático, você não disse. confundir com Estado Novo, né? Não, mas a reforma política que o governo Fernando Henrique não fez e que essa verticalização de partido está dizendo que já é, ela é um dado desse sistema novo de planejamento que, se não acontecer, ele não vai se realizar. Professor, o senhor disse o que é o processo. O senhor disse assim, olha, o Estado e o funcionamento do Estado, o papel do administrador público, as obrigações dele são essas.